né? É claro que por um bom tempo a filosofia platônica seduziu as pessoas e seduziu erroneamente, né? Não estou fazendo nenhuma crítica a Platão, longe de mim, mas seduziu erroneamente no sentido de que foi uma tentação para muitos pensadores querer viver no mundo das ideias. E Aristóteles mesmo já fez a correção necessária, né, de que os sentidos, o pé no chão, é a porta da realidade. Então, esse abstracionismo é o que torna a vida de qualquer pessoa, seja ela intelectual ou não, torna a vida da pessoa vazia. Hoje nós temos uma série, e todo mundo aqui frequenta bastante Facebook, eu imagino, a maioria das pessoas utiliza as redes sociais. Nós temos uma série de gênios vazios. O que são gênios vazios? São aquelas pessoas capazes de dizer coisas interessantes, de copiar frases de livros de autores indicados pelo Olavo ou por qualquer outro professor, colocar no Facebook, puxar debate, esse tipo de coisa, e tudo isso numa vida como personagem, numa vida em que não é a vida do sujeito, mas uma vida em que ele representa. As redes sociais trouxeram isso, né? Esse mal. Elas trouxeram muitos bens. Eu não sou contra a rede social. Meu trabalho cresceu bastante devido às redes sociais. Mas se ela trouxe um perigo, como tudo, uma vez perguntaram por Bruno Tolentino, né? Para que serve a poesia? Ele respondeu, para nada. Para que serve a poesia? Para nada. A serventia é você que faz. Não é? Então, para que servem as redes sociais? Para nada. Depende do que você quer fazer com ela. Então, há uma série de coisas que dá para serem feitas lá, boas e ruins. Então, o perigo que eu vejo nas redes sociais é o perigo, ele possibilitou, ou elas possibilitaram, a vida falsa. O personagem, não que não existissem vidas falsas antes dela, mas potencializou o negócio. E aí você é capaz do sujeito ficar lá 2 horas conectado, postando um monte de receitas de felicidade, ou do que o Brasil deveria fazer, ou do que os partidos políticos deveriam fazer no Brasil. Ou seja, um sujeito que entende que sua alma é maior do que um povo inteiro e do que uma cultura inteira, e ao desligar o computador, a vida dele é um caos. A vida dele civil, por exemplo, absolutamente desordenada. Ou o sujeito não consegue conquistar uma namorada, mas ele consegue dar os destinos do Brasil. Esse tipo de coisa eu acho um dos maiores perigos que nós vivemos hoje. Nós somos capazes de dar receitas sobre a vida para quem quer que peça. Todo mundo, se há um perigo, e veja só, eu estou correndo um risco aqui. Eu estou começando a minha palestra no Encontro Olavete, dizendo que é um perigo você sair estudando e dizendo por aí o que você aprendeu. Há sempre esse risco, né? O risco de o quanto o que eu estou ensinando, profetizando, o quanto disso está encarnado em mim. Encarnado. O quanto disso faz parte da minha vida. É o Tiago. Não faz parte, é. O quanto das coisas que nós debatemos politicamente, culturalmente, com o nosso vizinho, né? Discordamos e concordamos nos diversos assuntos, seja nas redes sociais ou fora dela, fora das redes, o quanto daquilo realmente nos interessa, realmente nos importa, a ponto daquele conteúdo não ser apenas conteúdo, mas ser continente da minha vida. Qual a diferença de um conteúdo e de um continente? Então, você pega uma pessoa que sabe bastante coisas e sabe usá-las sempre que lhe é favorável. Então, são conteúdos que o sujeito tem na mente, e essa é a definição de Julián Marías do homem esperto. O homem esperto, para o Julián Marías, é o sujeito que usa a realidade. Então, ele sempre encontra um meio de pôr para fora ou de utilizar aquilo que ele tem como conteúdo. Então, ele aprendeu algumas coisas de literatura, aprendeu algumas coisas sobre cultura brasileira, ouviu algumas coisas do próprio Olavo, e aí, a depender da conversa, ele tem os gaps dele e usa aquilo. Muito esperto. Nunca fica sem ter o que falar, que é o mais irritante tipo de pessoa que existe, né? É o perigo também do diletantismo. Então, todo mundo fala sobre cultura o tempo inteiro. Eu não sei se você suportaria uma pessoa assim perto de você. Eu, às vezes, quero falar de banalidades.
Por quê? Porque a vida tem um aspecto que se chama banalidade.